Todos os meus vídeos foi tudo pelo PowerPoint. Olha lá, o link dela eu não tô conseguindo entrar. Chama a Erika aí. Chamei ela também. Porque estamos no horário aqui. Tem um exemplo aqui para essa sala. Olha, eu vou te mandar o link daqui. Aí vê se o link é o mesmo. Ó. Copiar. Vou te mandar. Daniel. Entra aí no link que eu te mandei. Para ver se você vai cair na mesma sala ou não. No link que eu cliquei, eu estou pedindo para participar. Você participará da chamada quando alguém permitir, né? Então, fala que tem link errado. Porque... Ou a Erika tem que liberar lá. No meu também tá assim. Aquele link tá errado. Ó, vou te gerar esse novo link. Atualiza o link, ó. Esse link que é o que eu tô na sala. Então, mas esse foi o que eu te mandei. Foi o que você me mandou, que eu cliquei agora. É? Então será que é porque tá com dois? Vou fechar o outro aqui. Tenta de novo, sai e tenta de novo. Clica no mesmo? Isso. Aí, ó. Agora sim. Oi, Erika, tudo bem? O link tá certo? O link tá certo? Tá, mais um exemplo. Eu tinha clicado e não tinha dado certo. O Daniel tá tentando entrar e não tá conseguindo no link que eu enviei para ele. Então aceita aí, porque para mim ele não tá pedindo. Já que você enviou, você... pode liberar. Pode liberar. Porque aí tá na sua mão para você liberar o pessoal para eles entrar. O Lucas, o Daniel. Aí, ó. Eu vou fechar os você vai ter que tirar um áudio pra... Aí, ó. O Lucas, o Daniel, ó, o Austin. E aí, Austin, tudo bem, meu querido? Joia. Tá lindão aí, meu lindo? Passou por meio meio difícil. Não, mas isso aí é passageiro, né? Após a tempestade vem a calmaria. Ah, tá certo, tá certo. E aí, Lucas, meu querido, como é que você está? Bem, feliz em vê-lo por aqui, meu querido. Obrigado. Eu aprendo com vocês, por incrível que pareça. Cada dia que passa eu aprendo um pouquinho mais e aí apenas compartilho com vocês. E eu gostei dessa sua luz aí no fundo, hein, cara? Da hora, hein? Você também trabalha com algumas lousas aí também. Deixou uma lousa, papel e caneta na minha mão, eu vou longe, aí eu viajo. Mas é bom. E você tá viajando muito ou não? Uhum. Sim. Ah, então tá bom. Pelo menos estamos nativos aí, ó. Feliz aí. Felizão aí. Beleza, tá certo, né? Resiliência é isso aí, a gente se adequar. Bom, então vamos lá. E aí, Jorge? Feliz em vê-lo por aqui, Jorge. Como é que você tá, meu querido? Olha o Jorge aí. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela já com vocês e vou até iniciar da maneira, eu acho que vou pegar até a palavra utilizada. Nós estamos entrando num novo normal. Então, hoje nós estamos entrando em um novo normal, mas algo que é normal, mesmo no período que já estávamos, o que é normal? A gente organizar a nossa vida. Muitas vezes quando a gente fala da ferramenta do Excel, muitas vezes a gente foca na parte profissional. Dentro da minha empresa eu trabalho com software, dentro da minha empresa eu trabalho com sistema integrado. E a empresa da sua vida? Como é que você gerencia, você organiza a sua vida? Então hoje eu trouxe um exemplozinho de uma tabela dinâmica com algo normal do dia a dia de vocês. Então eu vou mostrar para vocês duas tabelas dinâmicas, uma utilizando coisas do dia a dia de vocês, onde vocês vão poder começar a usar essa ferramenta
no dia a dia de vocês. Nesse novo normal, nesse período que nós estamos passando, qual que é a importância? É a gente organizar as nossas finanças. E por incrível que pareça, isso daqui é uma tabelinha básica que todo mundo teria que ter um controle, né? Então aqui é um pequeno exemplo, mercado. Quando você vai no mercado, quanto que você gasta no mercado? A oficina, seja uma oficina de carro, moto, seja uma manutenção da casa, você tem um custo. Posto, combustível, você vai abastecer e assim por diante. Hoje não tem um cineminha aí, mas você pode colocar qualquer outro critério, né? Então, aqui eu estabeleci o seguinte: datas, que é sempre que nós queremos saber, datas, a descrição de onde você está gastando, quais são esses custos. Então, claro que aqui eu coloquei mercado, mas poderia ser o aluguel da casa de vocês, esse aluguel, assim por diante. Independente, indiferente das informações que estão aqui, indiferente dos números, você tem que sempre entender que isso daqui ele possui um critério. Aqui eu coloquei como status, mas isso é um critério. Então, quando você fala do aluguel, esse custo ele está referindo-se ao quê? O que você gasta com a sua casa. Isso daqui foi com manutenção. Olha só, o posto aqui ele está tratando sobre transporte. Você poderia colocar cinema. Isso daqui refere-se ao quê? A lazer, né? Lazer e assim por diante. Então, quando você possui uma tabela, independente de qual ela seja para a sua vida pessoal ou seja para sua vida profissional, eu vou mostrar para vocês como criar uma tabela dinâmica. Então, quem não conhece tabela dinâmica, vocês vão ficar encantados com essa ferramenta que a partir dela vocês conseguem fazer inúmeras outras coisas. Existem maneiras diferentes de fazer a tabela dinâmica e vários macetezinhos. Então, eu vou mostrar para vocês qual que é o princípio básico dela. Quando você pega uma tabela, essa tabela está pequena, mas se ela fosse mais extensa, como você iria fazer? Então, o primeiro passo, a tabela você teria que selecionar esse intervalo. Ao selecionar o intervalo, você poderia vir muito bem aqui, na guia inserir. Na guia inserir, o primeiro item é tabela dinâmica. Quando você clicar em tabela dinâmica, ele vai fazer o seguinte, olha só, criar uma tabela dinâmica. E ele está te pegando justamente o intervalo da sua tabela. Ele te traz o nome aqui, tabela dinâmica. Por quê? É o nome aqui do meu rodapé, é o nome aqui embaixo que eu dei para ele. Ele está falando o intervalo. Na tabela dinâmica, a gente pode utilizar em outras situações mais complexas, pegando dados de fontes externas. Aqui nessa parte de baixo, ele está falando da seguinte maneira, que a sua tabela dinâmica ela vai ser criada numa nova planilha, que ela vai criar uma nova guia, ou na planilha existente. Então você pode escolher onde você quer criar ela. Eu vou colocar para que ela crie uma nova planilha. Eu vou dar um OK. Quando eu dou um OK, eu não falei que eu queria criar uma planilha em uma nova planilha. Observe que ele criou uma nova planilha, uma nova guia. E a tabela dinâmica, por incrível que pareça, é esse carinha aqui, que você está vendo ao lado. Quando você transforma essa tabela dinâmica, ele te traz aqui ao lado direito os campos da tabela dinâmica. E se você observar que aqui no seu canto inferior, observe que você tem 4 lacunas para que você possa colocar as informações. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, a tabela dinâmica não existe certo ou errado, ou exista um padrão. Como a tabela dinâmica funciona, o próprio nome fala, dinâmico, né? Então é o que você quer ver no momento. E observe que as informações que eu possuo aqui nessa lacuna de cima, data, descrição, valor e status, refere-se ao que está no meu cabeçalho. Aqui eu tenho um campo filtro, coluna, linhas e valores. Sempre a parte de valores é onde que eu quero contabilizar. Vamos lá, vamos ver isso na prática? Se eu pegar aqui descrição, pegar a descrição, trouxer ela para cá, olha só, aqui ao lado ele já está me trazendo só vou inserir mais uma coluna aqui, olha só, as informações, olha só, conforme está lá. E o que eu quero trazer agora? Valores. E se eu colocar aqui, valores, é só eu clicar e arrastar, clicar e arrastar valores para valores. Então ele está me trazendo justamente os valores que possuem. Por incrível que pareça, é isso que é a tabela dinâmica. Pô, só isso? Não, muito mais. Você está vendo que aqui o formato que ele está
ele está em números, mas eu gostaria que ele me trouxesse como se ele fosse um contábil, né, com formato contábil. Você tem como vir aqui onde você colocou valores, ele possui uma setinha aqui na parte de baixo, se você consegue observar. Clicando nessa setinha, ele vai te trazer aqui, ó, o campo, ó, configurações do campo de valor. E ele vai te trazer essa caixinha. Então ele está falando que ele está fazendo uma soma, mas você também pode formatar um número. E olha só, ele te traz uma outra caixa de formatação, que é aquele mesmo exemplo que nós temos aqui na parte de cima. Como é que você quer trabalhar esses dados? Eu quero trabalhar ele como contábil. A diferença de contábil e moeda é que a moeda ele te traz o cifrão mais próximo do número e o contábil, o cifrão fica mais distante do número. Mas só isso, é só questão de estética. E eu vou dar um OK e mais um OK. Olha só, com isso eu tenho um resumo de quanto que eu gastei de aluguel, cinema, farmácia, lanchonete, quanto que eu gastei no mercado, oficina. Mas vocês se recordam que eu coloquei alguns critérios dentro da tabela dinâmica, que era para saber o que refere-se a casa, a lazer? E ele estava como status, olha só. E se eu pegar o status e trouxer para a coluna? Olha isso que legal. Ele vai desmembrar, ele vai explanar aqui para mim de uma maneira que eu possa visualizar. Olha só, o que refere-se aos gastos de casa? Então, eu estou aqui visualizando que isso refere-se ao gasto de casa, lanchonete, a farmácia, casa, mercado, casa. Então, o total que eu gastei com a casa refere-se ao valor de R$ 782. Quanto que eu gastei com estudo? Quanto que eu gastei com lazer? Quanto que eu gastei com manutenção? Então, eu tenho uma linha onde eu posso saber tudo que eu gastei no total geral, tanto no formato horizontal quanto no vertical. E aqui você tem um valor total. Só que eu não quero visualizar dessa maneira, eu não quero ficar visualizando essas informações. Então, quando eu der um clique duplo aqui, eu preciso fazer com que a minha caixinha aqui apareça. Quando ela sair, é só você vir aqui na guia analisar. Na guia analisar, ó, mostrar lista do campo. E ele está me trazendo o campo novamente. Quando você quer mudar a sua análise, o que você vai fazer? Se eu pegar aqui descrição, eu posso pegar e apenas jogar para fora. Joguei ele para fora. E agora o que acontece? Onde tem status, eu vou colocar onde em minha. Olha só como é que mudou minha maneira de visualização. Eu tenho aqui os valores, quanto que eu gastei com cada um deles. Olha só que interessante. E o valor total, quanto que eu gastei? 1.670. Por incrível que pareça, a tabela dinâmica ela te dá uma possibilidade que ele atualiza automático. Querem ver isso na prática? Olha só, se eu voltar aqui no meu banco de dados, apenas para que nós tenhamos mais informação, eu vou pegar todas essas informações, Ctrl C, Ctrl V, então apenas dobrei as informações. Eu vou mudar algumas coisinhas aqui, ó. O aluguel é R$1.000, ele refere-se à casa. Aqui não vou colocar cinema, eu vou colocar novamente o posto, né, que eu passei novamente no posto. E no posto eu abasteci, coloquei R$50. Ele refere-se ao que? Posso colocar um critério, que isso aqui refere-se a combustível. Certo? Então você pode fazer essa alimentação, ó, papelaria, estudo, né, mercado. Eu fui lá no mercado e gastei R$650, né? Então você pode colocar essas informações e toda vez que eu fizer uma alimentação de dados de informação aqui, eu gostaria que vocês observassem que a minha tabela, quando eu gerei ela selecionando os dados, eu preciso vir aqui na guia analisar e fazer o que? Atualizar. Só que você concorda comigo que eu estendi a minha tabela, mas a grande charada, vou mostrar para vocês um macetezinho fantástico. Quando eu faço isso daqui, observe que a minha tabela dinâmica, quando eu construí ela, eu não tinha selecionado apenas esse intervalo aqui. Tudo que eu fizer daqui para baixo, ele não vai aparecer na minha tabela. Como é que a gente faz isso? Ah, claro que você acha que eu ia esconder de vocês esse pulo do gato? Não vou não, né, pessoal? Ó, exemplo. No meu primeiro item, se eu vier aqui em inserir e transformar isso daqui em
tabela, olha só, ele vai me trazer todo o meu intervalo. E no meu intervalo eu vou dar um OK. E aí ele faz aquele nosso esquema, né, de linhas de cor sim, cor não. Aqui eu tenho como configurar, tá vendo? Vários formatos. Você viu que bacana? Eu posso transformar da maneira que eu achar que fique melhor. Quando eu faço desta maneira, eu posso muito bem dar um nome para essa tabela. Vocês lembram que eu vim aqui e selecionei o intervalo? Eu não preciso selecionar o intervalo. Quando eu transformo isso daqui em tabela, na minha guia design, onde eu fiz essa minha personalização e formatação, olha só, aqui ó, em tabela, eu posso dar um nome. Eu vou colocar como BD, né? Ou banco de dados, né? Banco underline dados. E agora, ao invés de selecionar o meu intervalo, pode falar, Paulinho, pode falar. Alguma dúvida? Sim. Tá. Sim, com certeza. Vamos lá então, pessoal. Quando você possui uma tabela, se transforma em tabela. Érica, até que momento vocês perderam aí? Até que momento que travou? Da tabela? Transformar em tabela e pôr o nome? Sim, beleza. Então, quando nós transformamos isso daqui tudo em tabela, na guia Design, onde você faz as configurações, aqui nesse canto esquerdo superior, você pode dar um nome para a tabela, ó. Banco underline dados. Pronto. Eu dei um nome para essa tabela. Vocês lembram que antes eu tive que vir aqui e selecionar todo o meu intervalo para antes transformar em tabela? Agora, quando eu dou um nome para minha tabela, eu não preciso selecionar o intervalo. Olha só. Essa tabela eu vou permanecer aqui. Eu vou fazer uma nova guia. Abrir uma nova planilha e aqui eu vou até renomear como se fosse a minha apresentação. Na minha apresentação eu posso falar onde que eu quero construir a minha tabela. Vocês lembram que no outro sistema ele já aparece automático? Aqui eu posso falar, olha, eu quero começar minha tabela daqui. Se eu vier aqui na guia inserir, tabela dinâmica, aqui eu poderia muito bem ou clicar na setinha, vir aqui na meu banco de dados e selecionar todo o intervalo, certo? Não foi isso que nós fizemos da outra vez? Só que agora, ao invés de fazer isso, você vê quando eu seleciono, ele já me traz o nome como tabela, banco de dados. Em vez de selecionar, eu vou dar um cancelar, fazer novamente. Quando eu vier aqui em inserir, eu não preciso ir lá e selecionar o intervalo. Eu dei um nome para ele. Eu falei que ele chama banco underline dados. Pronto. Olha só, e com isso eu centralizei. Eu posso fazer o mesmo esquema. Eu vou trabalhar com status, trazendo aqui para a linha. A parte de valores, eu vou jogar aqui em valores. E observa que agora o meu valor aqui, ele é diferente. Mesmo esqueminha, eu vou vir aqui na parte de baixo, clicar na setinha, configurações do campo de valor. Eu vou trazer ele apenas com formato de contábil e vou dar um OK. E mais um OK. Pronto, eu transformei. Qual que é a diferença de eu trabalhar desta maneira e da outra maneira? Vocês viram que quando eu acrescentei mais informações, a minha tabela ela não atualiza. Mas quando eu transformo esse campo em tabela, olha só que interessante. Se eu chegar aqui na parte de baixo, colocar hoje dia 1/7 de 2020, olha só, ele estende a minha linha. E agora eu posso falar aqui que foi o aluguel, eu paguei mais 1.250 e isso refere-se à casa. Se eu voltar aqui na parte de baixo, no dia 1/7 de 2020, eu fui no mercado e no mercado eu gastei R$650 e isso refere-se à casa. Vocês lembram que o valor estava 4, ó, vem aqui, ó, 4.355. Então, quando eu faço isso daqui, eu venho aqui na guia analisar e atualizar. Olha só, ele atualizou os meus valores. Então, vocês começaram a perceber a diferença de quando você transforma a sua tabela, o seu banco de dados ali em tabela, até mesmo na hora de você selecionar.
Eu posso agora começar a brincar com essas informações. Eu posso trabalhar com aqui data. Se eu pegar a data e jogar a data para a coluna, olha só, ele começa a me trazer os períodos, ó, junho e julho. Ah, eu quero trabalhar não com o status, mas eu posso trazer também o que? Descrição. Eu vou trazer a descrição para cá. E olha só, a minha tabela ela começa a se transformar. E aqui eu começo a ter uma visão do que refere-se à casa, ó. Casa, o que está embutido dentro de casa? Aluguel, farmácia e mercado. E olha só, eu consigo visualizar o período, que foi referente a junho. Então aqui, o que eu gastei em outubro? E aqui eu tenho o meu total. Você viu que você começa a ter um resumo? Olha só, o que eu gastei de combustível? Eu não gastei nada em junho de combustível, mas em outubro eu gastei R$50 de combustível. Então você começa a ter uma análise e você pode mudar essa análise conforme necessário. Outro macetezinho legal para vocês. Ó, aqui é uma primeira análise. Agora aqui eu vou fazer uma segunda análise. Inserir tabela dinâmica. Lembra que o nome da minha tabela é banco, underline, dados. Pronto. E agora eu vou fazer uma outra análise. A diferença vai ser, eu vou trazer aqui status e eu vou trazer novamente valores. Vocês estão observando que ele está fazendo uma soma de valores? Se eu vier aqui e mudar no campo configurações, eu posso fazer o que? Contagem. E se eu der um OK, olha só que diferença. Agora ele está me trazendo em questão de números. Quantas referências eu tenho sobre a casa? Quantas referências eu tenho combustível? Referente aos estudos. Então você pode quantificar ou você também pode somar. Você não precisa ficar amarrado numa única análise. Você pode construir várias tabelas dinâmicas. Então a única coisa que você precisa fazer é sempre atualizar essas informações. Então olha só, aqui eu tenho posto de combustível, eu gastei R$100, mas aqui no meu critério ele está como transporte. Isso daqui refere-se a combustível. Eu alterei essa informação. Ao voltar aqui na minha tabela dinâmica, se eu clicar aqui com o botão direito, atualizar, olha só, combustível, ele atualizou, foi para R$150. E ao mesmo tempo que você possui essa tabela dinâmica, você pode trabalhar com datas e meses, eu não quero mais visualizar dessa maneira. Olha só, eu vou tirar agora a parte status, trabalhar apenas com descrição. Ah, eu vou pegar a descrição e vou tirar a descrição. Eu vou pegar os meses e vou colocar em linha. Olha só que bacana. Então você tem uma visão diferente. Agora, e se eu pegar os status e colocar aqui em coluna? Você viu que você começa a ter análise diferente. Ah, eu não gostei de nada disso. Você pode clicar e arrastar e jogar para fora. Você pode iniciar uma nova análise. Bom, qual análise que eu quero fazer agora? Eu quero fazer por data. Posso pegar a data, trazer aqui em linha e posso pegar o que? Os valores e colocar aqui. Então agora eu estou fazendo uma análise apenas por período. Aí você vai me perguntar, e para que serve o filtro? Olha só, se eu pegar aqui a parte de status e colocar aqui em filtro, o filtro ele aparece aqui na parte de cima. Eu vou pegar a descrição e vou colocar aqui, na parte de baixo. Lembrando que aqui ele possui uma sequência, eu posso mudar essa sequência de posicionamento. Eu vou remover tudo aqui, se eu pegar status e colocar em descrição, vocês estão vendo que o aluguel, embaixo ele mostra do que se refere. Né? Farmácia refere-se a casa. Se eu pegar aqui nesse canto, jogar o status para cima da descrição, eu mudo meu posicionamento. Você viu que bacana? Se eu pegar agora a parte aqui meses e colocar em filtro, ele traz aqui na parte de cima. E aqui eu consigo fazer o quê? Fazer um filtro por período. Ah, eu quero filtrar. Aqui nesse canto eu posso clicar para ele poder visualizar. Ah, eu quero apenas visualizar os custos que eu tive em outubro. Vou dar um OK. Então ele começa a fazer um filtro de tudo que eu gastei em outubro. Não, não é em outubro que eu quero visualizar. Eu quero visualizar apenas de que mês? Julho. Vou dar um OK. E olha só, agora eu tenho um resumo do meu mês. Bom, pessoal, a tabela dinâmica, o princípio básico dela é praticamente esse, onde você ganha a vantagem
você pode ter um banco de dados gigantesco. Aqui, como vocês podem ver, eu peguei poucas informações. É um exemplo clássico e básico do nosso dia a dia de casa. Mas quando se você fala do mundo corporativo, é essa mesma linha de raciocínio. Você começa a fazer esse mesmo tipo de análise, você pode ter muito mais informações, você pode ter por meses aqui, ano, né? Então, dentro do mundo corporativo, dentro da empresa, você pode ter a parte de juros, você pode ter a parte de centro de custo, né? Categoria, olha lá, categoria. Então, você pode ter mais informações tanto na sua coluna, quanto em linha. E toda vez que você faz esse acréscimo, essas informações vêm aqui. Por incrível que pareça, eu acho que eu vou deixar vocês atiçados. Ó, vou mostrar aqui para vocês que legal. Pode mostrar esse macetezinho? Quem quer ver mais algum macetezinho? Fala eu. Eu quero ver o eu. Não, aí ó. Vocês querem mais macetezinho? Então eu não vou explicar, mas eu vou mostrar para vocês para deixar com gostinho de quero mais. Os princípios dos dashboards, aqueles gráficos interativos, trabalham dessa mesma maneira, por incrível que pareça. Quando você constrói uma tabela dinâmica, já que hoje o princípio hoje não é falar de gráfico dinâmico, é só a tabela dinâmica, apenas para deixar vocês animados aqui para a gente encerrar. Ó. Se eu vier aqui na guia analisar gráfico dinâmico, eu posso trazer um gráfico. Estou trazendo aqui um gráfico, posso colocar esse gráfico aqui ao lado. Eu posso muito bem melhorar o design da minha área de fundo. Olha só, vou só dar uma preparada aqui no meu campo de fundo, apenas para vocês ficarem todos animadão. Eu posso trabalhar a configuração aqui da minha tabela, porque se eu vier aqui na minha guia design, eu posso mudar o estilo da minha tabela, o que fica melhor. Eu posso mudar também o estilo do meu gráfico. Eu posso personalizar o meu gráfico. E aqui eu estou trazendo um gráfico. Eu posso trazer um gráfico dessa análise aqui de baixo também, gráfico dinâmico. Esse daqui eu quero com pixel. Eu posso vir fazendo a minha personalização. Eu posso mudar o estilo, o design do meu gráfico. Eu posso personalizar a maneira de visualização do meu gráfico em questão de porcentagem. Olha só que bacana. Então aqui eu já tenho uma visão que 38% dos meus gastos foi com a casa, 8% com combustível, 8% com estudos, 15% com manutenção e 19% com transporte. Você viu? Aqui eu estou fazendo de uma maneira bem rápida, mas esse daqui no caso é uma maneira de você fazer uma apresentação, você fazer uma visualização. E caso você queira mudar, você pode fazer uma outra estrutura. Aí vai de acordo com a imaginação e com a criatividade. Então, por isso que é importante a gente saber trabalhar com tabela dinâmica, né? Por isso o próprio nome diz tabela dinâmica. Existem vários outros macetes, vários outros recursos, maneiras de personalizar, mas se você não tiver uma noção de fazer essa estrutura, trabalhar dentro daquela caixinha de jogar essas informações tanto na vertical quanto na horizontal, é o princípio de tudo. Olha só, pessoal, uma coisinha interessante da tabela dinâmica. Se você observar que aqui ele tem uma setinha aqui, ó, um menuzinho. Ele serve como um pequeno filtro, ó. Você pode fazer os filtros onde eu posso ver apenas o meu critério especial. Então aqui eu estou dando um resumo de qual é o meu custo com casa, com combustível, com estudo, com lazer. E aqui eu tenho o meu valor total. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Ficou legal? Bacana? Alguém tem alguma dúvida? Até interromper aqui. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso dar uma repassada, tá todo mundo bacana. É bastante informação, mas eu quis aqui mostrar para vocês qual que é o princípio básico de uma tabela dinâmica, como você jogar as informações, onde não existe certo ou errado, é a melhor maneira para poder visualizar a sua análise. E você viu que eu fiz apenas 2 análises, eu poderia trabalhar com 5, 4, 3 análises, e também tem como você cruzar as informações de outras tabelas. Gostaram disso, né? Já imaginou você pegar a informação de 3, 4 tabelas diferentes? É possível fazer isso. E ali eu mostrei para vocês como fazer apenas com uma tabela. Os dashboards é praticamente isso.
você tem várias tabelas em lugares diferentes, você apenas começa a vincular e cruzar essas informações. Mas para isso você precisa conhecer esse pequeno princípio básico do que é essa tabela dinâmica, como jogar essas informações de um lado para o outro. Paulinho, eu posso te ajudar? Se tem alguma dúvida aí na prática que eu poderia te orientar, cara? Isso. Sim. Perfeito, exatamente. Isso daí é bacana. E aí começa aí a partir da junção de recursos, né? Então tudo é questão de você juntar recursos. Beleza. Bom. Paulinho, depois eu quero ver essa sua planilha, hein, cara. Vamos combinar de fazer uma live aí, a gente vai falar demais sobre atribuições de recursos. O que você acha da ideia? Bacana. Ô Jorge, me fala aí, o que você achou, Jorge? Você também estava com algumas dúvidas na tabela dinâmica. O que você achou, Jorge? Eu não tô te ouvindo. Libera o áudio aí, Jorge. Tá sem áudio ainda. Você não liberou o áudio. Não tô te ouvindo, Jorge. Seu áudio não tá saindo, você não liberou o áudio pra mim. Clica aí pra liberar o áudio. Beleza. Liberei aí. Tá liberado o áudio? Como libera? Ô Jorge, clica no botãozinho vermelho aí da tela. Que tem um microfone. Não? É assim, é um botãozinho na parte de baixo. Liberou, Jorge. Agora sim. Aí, ó. Aumenta o áudio aí pra mim, Jorge. Tá muito baixo. Não tô te ouvindo. Ô Jorge, seu áudio não está saindo para mim. Você consegue descrever então? Porque o áudio não está saindo. Vê se o volume, está no máximo, o volume. Ouviu o chiadinho, tá saindo, hein, Jorge? Meu fone tá horrível. Aí. Ô Jorge, se você quiser escrever aí no chat aí, fica à vontade, tá bom? Mandar no direct, fica à vontade. Alguém tem mais alguma dúvida? Queria tirar alguma dúvida? Fica à vontade. Vamos aproveitar aí, ó. Quem quiser, o Léo, o Lucas, Austin, conseguiram pegar. Tá tudo bacana. Beleza, Lucas. Obrigado. Bom, ô Jorge, a sua dúvida era organizar as informações, correto? Mas deu para pegar, certo? Aí, valeu. Ô pessoal, a aula aqui de hoje foi assim bem rapidão mesmo, só para mostrar alguns princípios básicos do que é uma tabela dinâmica e qual que é a importância dela. Eu trouxe um exemplo do nosso dia a dia. Claro que você tem que utilizar isso no seu dia a dia. Se você não sabe usar no seu dia a dia, como é que você quer utilizar na hora de colocar dentro do seu ambiente corporativo, dentro da sua empresa? Então é importante vocês terem essa noção, praticar em casa, porque na hora que você chegar dentro do seu ambiente profissional, você vai conseguir fazer de uma maneira cada vez mais rápida e mais prática. E até mesmo as extensões de fazer mais outras funções, outras finalidades, como eu mostrei ali, gráficos dinâmicos. E quem gostou, pessoal, eu gostaria que vocês fossem lá, curtissem, compartilhassem lá na bio, lá, que nós estamos fazendo esse trabalho aí, com o objetivo de ajudar vocês. E se vocês tiverem interesse em ver mais algumas outras coisas, fiquem à vontade. Depois vocês colocam lá, comentem lá o que vocês gostariam de estar vendo. Eu mostrei para vocês tabela dinâmica, mas vocês viram que também tem os gráficos dinâmicos. Fiquem à vontade.
Austin, tá tudo bem aí? Paulinho. Perfeito. Perfeito. Thales, tudo bem? Deu tempo aí, Thales? Tá joia. Ó, a Érica. Tô ouvindo. É que bom, fico feliz, Thales, fico feliz. Obrigado, meu querido, obrigado. E ó, qualquer coisa aí eu tô à disposição. Fechou, pessoal? É uma coisinha rápida aí para que a gente poder pincelar e não tomar muito tempo de vocês. Vocês viram que é a aulinha rápida, curta aí. E estamos à disposição. Pessoal, obrigadão. Um abraço aí e até a próxima. Ó, Thales, ó o meninão aí, ó. Beleza? Tá certo, que coisa boa, hein? Oxim, deu tudo certo aí, Oxim? Conseguiu pegar, entender alguma dúvida? E aí, garotão? Joia. E aí, Oxim, pra você tá tudo tranquilo, Austin? Ficou tudo na paz? Oxim? Conseguiu entender? Libera o seu áudio aí, a gente consegue te ouvir, Austin. Aê, garoto! O seu áudio eu não tô te ouvindo, Austin. Você precisa liberar o seu microfone aí para que eu possa te ouvir. Eu não estou te ouvindo, Austin. Não estou te ouvindo, você não liberou o microfone aí, mas tá tudo na paz? Qualquer coisa você pode mandar aqui no direct. Tá joia, Oxim. Valeu. Pessoal, brigadão. Vou liberar vocês para jantar aí. Quem quiser convidar eu para jantar, pode convidar também que eu vou. Fechou? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima, hein? Quarta-feira que vem tem mais, hein? Tamo junto. Obrigado, Sara. Obrigado, Thales. Obrigado, Lucas. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Austin. Fiquem com Deus. Até a próxima. Ô, Físico, obrigado pela presença aí mais uma vez, hein, cara? Valeu ver você aqui novamente, hein, Físico? Físico, que cabelo lindo esse. Tá parecendo Keanu Reeves lá, né? Tá igualzinho, cara. Tá foda, cara. O menino tá lindão. Pessoal, abraço aí. Brigadão. Até a próxima. Bom, vou encerrar aqui.